Será que tomando sol todos os dias, minha vitamina D vai ficar com os valores adequados? A vitamina D aumenta mesmo a imunidade e ajuda a prevenir do Covid? Oh, tenho muitas dores nas pernas. Será que minha vitamina D está baixa? Esses e outros questionamentos vamos esclarecer hoje aqui. Meu nome é Rosana, sou farmacêutica e você está no canal Labela Rô, um canal onde você vai encontrar dicas sobre bem-estar, saúde, uso correto de medicamentos, dicas sobre alimentação saudável, receitas low carb, com baixo teor de carboidratos e gorduras, dicas para os problemas de saúde como diabetes, colesterol, triglicerídeos, pressão alta. Se você é novo no canal, se inscreve e deixa seu like. É muito importante para você ajudar o canal a trazer cada vez mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Fica comigo aqui até o final do vídeo e já compartilha com quem precisa dessas dicas. Mas, Rô, o que é a vitamina D afinal? É vitamina, não é vitamina? É um questionamento que todo dia os pacientes me fazem na farmácia. Ah, eu escutei lá que não era vitamina. É vitamina ou não é vitamina? Bem, a vitamina D, ela é uma das 3 vitaminas descobertas no início do século XX por médicos que estudavam doenças provenientes da deficiência nutricional. Em pequenas quantidades, essa vitamina é capaz de desempenhar um papel muito importante no nosso metabolismo. A vitamina D, ela é considerada um hormônio, na verdade, ou seja, uma substância produzida pelo corpo humano e de fundamental importância para o correto funcionamento do organismo, sobretudo para a manutenção da força dos ossos e dos músculos. A vitamina D. Para que ela serve? Quais os benefícios, na verdade, da vitamina D? A vitamina D, ela é importantíssima para o nosso corpo. Ela tem várias funções, além de fixar o cálcio nos ossos. Ela promove a absorção do cálcio no intestino e mantém a concentração adequada do soro cálcico e fosfato para permitir a mineralização óssea normal e evitar a contração involuntária dos músculos, levando a cólicas e espasmos. Então, sem absorver a quantidade necessária de vitamina D, os ossos do corpo humano, eles ficam finos, quebradiços e, em casos mais graves, sofrem deformação. A vitamina D também ajuda o nosso corpo a reduzir inflamações e modular processos como desenvolvimento celular, manutenção das funções neuromusculares e imunológicas e o metabolismo da glicose, ela também age, tá? Então, atenção diabéticos aí. Quer dizer que quanto mais vitamina D você tomar, melhor? Não. Aquele velho ditado, nada em excesso faz bem, também é aplicado à vitamina D. Por quanto tempo eu preciso tomar sol? Para que o meu corpo produza mesmo a vitamina D. Alguns especialistas e pesquisadores de vitamina D sugerem que algo em torno de 5 a 30 minutos de exposição solar na região do rosto, mãos, braços e pernas, sem protetor solar e particularmente entre 10 horas e 16 horas, diariamente por pelo menos 2 vezes por semana, são suficientes para que o nosso corpo produza a quantidade correta de vitamina D. Eu já atendi pacientes na farmácia que estavam com uma taxa baixa de vitamina D, tá? E tomaram sol 4 vezes por semana, durante 15 minutos, e naturalmente, depois de 1 mês, a taxa de vitamina D, ela se estabilizou. Foi até um pouco acima do valor hoje considerado normal, que é entre 20 e 30. Então, depende muito do organismo, porque tem ainda o fator da cor da pele. As pessoas de pele mais escura, como elas têm uma quantidade de melanina muito alta, a melanina, ela barra a entrada do raio UVB, que é o raio que precisa para o nosso corpo produzir a vitamina D. Então, quanto mais escura a tonalidade da pele, menos ela produz vitamina D e, consequentemente, mais sol ela vai ter que tomar. Tá? É uma curiosidade, não sei se todo mundo já sabia disso.
quanto mais clarinha a pele, menos barreira a gente tem e mais o raio UVB entra e faz com que a nossa vitamina D seja produzida. Mas tem também vitamina D em fontes de alimentos, tá? As carnes e principalmente os peixes mais gordurosos, como salmão e sardinha. Porém, para suprir a quantidade diária de vitamina, nós precisaríamos comer 35 sardinhas por dia. Então fica uma coisa já quase que inviável. Tem também um pouco nos mariscos, em ovos, né, na gema, leite integral, fígado, queijos e cogumelos. Porém, como eu falei, é uma quantidade muito pequena em relação ao que o nosso corpo precisa. A falta de vitamina D. Muita gente me pergunta, como eu falei lá no início do vídeo, eu tenho muita dor na perna, será que é falta de vitamina D? Ou eu tomei todos os anti-inflamatórios que existem e não passa? Pode ser falta de vitamina D. Então eu trouxe aqui 4 principais sintomas da falta de vitamina D. Então, fiquem atentos, tá? Se vocês têm algum desses sintomas, quando for ao médico, pede para o médico o exame lá para dosar a taxa da vitamina D, tá? Então, vamos lá. Primeiro sintoma da falta de vitamina D é o cansaço excessivo. A falta de ar, cansaço, dor no peito, pode ser que a sua vitamina D esteja baixando, tá? Então, ao realizar as atividades normais do dia a dia ali, se vê que tá com cansaço fora do que é o normal, busca o médico, tá? Busca o seu médico. Dores musculares, outro sintoma de baixa vitamina D. Aquelas dores nas juntas, dores localizadas que não passam. Eu já tomei tudo que foi analgésico, não passa. Pode ser um sinal de falta de vitamina D, tá? Busca o médico para pedir o exame para dosar a vitamina D. Outro sintoma muito comum, fraqueza óssea, que vem paralelo às dores musculares, tá? A fraqueza óssea, ou seja, os ossos eles ficam mais frágeis que o comum, podendo resultar em fraturas com maior frequência, tá? As partes mais vulneráveis são as pernas e os quadris, tá? Outro sintoma de falta de vitamina D, dificuldade de concentração. Você sabia que fora do normal, eu tô com muita dificuldade, eu não era assim. Dificuldade para se concentrar ou concluir uma explicação pode ser que o cérebro não está funcionando como deveria. A falta de vitamina D por um período muito longo pode resultar em quadros mais graves nesse sentido aí, tá? Então, se você vê que você só fica dentro de casa, só estudando, ou não sai para a rua, não vai tomar um sol, só quer ficar dentro de casa, começa a ter dificuldade de se concentrar, cuidado, alerta, pode ser um sintoma de baixa de vitamina D, tá? Outro sintoma, dificuldade em controlar a bexiga. Como essa vitamina ela é importantíssima no fortalecimento da parte muscular, é comum que o aparelho urinário fique comprometido pela sua ausência. Nesse caso, pode ser difícil segurar o xixi, principalmente para as mulheres, tá? Alerta, então. Outro sintoma de falta de vitamina D, baixa imunidade. Eu tô sempre gripado, não passa gripe nunca, tô sempre com cistite, que é muito comum nas mulheres, tô sempre com cistite, tô sempre com, me aparece herpes, pode ser sintoma de falta de vitamina D. Então, como ela age diretamente nas células imunológicas, ela pode ser sintoma que a gente está com baixa de vitamina D, tá? Bom, vamos lá para a parte polêmica. Será que a vitamina D previne mesmo o Covid? Será que vou tomar vitamina D e não vou pegar Covid? Bom, tem muita controvérsia, tá? Os estudos não são robustos o suficiente para sugerir o tratamento, né, com a vitamina D. Tem muita fake news espalhada. Teve estudos na Espanha
que chamou a atenção, que é um estudo que impressionou até a classe médica, né? Teve um sucesso muito impressionante, com redução de 80% nas admissões em terapia intensiva e uma redução de 60% nas mortes do Covid. Esse resultado da Espanha, de pacientes que foram administrados com altas doses de vitamina D e evitou redução de 60% das mortes e 80% conseguiram sair da unidade de terapia intensiva, ele foi compartilhado por toda a internet, causou um alvoroço nas pessoas, as pessoas chegavam na farmácia, elas queriam comprar doses de 50 mil de vitamina D e tal. Aí o estudo ele foi retirado do ar, né, por conta que estava causando uma comoção nas pessoas, as pessoas estavam ficando neuróticas, achando que realmente a vitamina D ela poderia prevenir o Covid. Mas o que a classe médica, o que os estudos apontam? Ela pode ter sim ajuda aí do nosso sistema imune, tá? Porque ela realmente se encaixa ali na imunidade, ela ajuda nossas células imunes, então ela atua mesmo na imunidade. Mas o perigo, tá? O alerta que eu quero fazer aqui, como farmacêutica, o alerta para vocês. O que acontece? As pessoas elas estão tomando vitamina D, ou sai um estudo que outro produto lá vai evitar Covid, elas vão na farmácia e compram caixas e caixas, mas o que eu quero alertar? Não tem cura milagrosa. Ele vai ajudar sim a aumentar a tua imunidade, vai te ajudar a ficar mais resistente, mas ele não é uma alternativa a vacinas e máscaras e distanciamento social e o nosso álcool em gel, tá? Então ele não é vacina. A gente precisa se vacinar, porque a vitamina D não substitui a vacina, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um joinha, tá? Se inscreve no canal e diz aqui embaixo qual dose da vacina você já fez a terceira? E aí, você também pensou em aumentar a dose de vitamina D e não se vacinar? Não faça isso, tá? Um beijo da Rô e até o próximo vídeo.